Olha, eu vou projetar aqui. Vocês falam para mim, gente, se vocês estão vendo aí a apostila? Tudo certinho? Gente, eu amei esse Lingules, não vou esquecer isso. Assim como eu não esqueço aquela festa do sétimo ano que vocês foram. Cara, aquela festa do sétimo ano ficou para a história. Todo mundo vendo? Tá ótimo. Olha só. Ah, uma festa que os meninos foram, entendeu? Que o Lucas arrasou. Abafa, gente, abafa. Vamos lá, todo mundo aqui, hein? Ontem, ontem nós paramos na página 158. Nós vemos até essa parte aqui, onde nós falamos da fecundação e tal. Não, gente, matéria agora, foco aqui. E aí, agora a gente vai entender um pouquinho esse processo de fecundação, né? Que ocorre na espécie humana. Até porque nesse capítulo a gente está falando dos animais como um todo. Então, quando eu falo de reprodução dos animais, eu não estou falando só da espécie humana, né? Eu estou falando de várias outras espécies também. E aqui a gente fala especificadamente da espécie humana, essa página 159 e 160. Então, olha só, como que é o ciclo reprodutivo humano, gente? A mulher produz óvulos, né? Teoricamente, normalmente, a mulher ela vai liberar um óvulo por mês, tá? Na verdade, o nosso ciclo ele pode variar de mulher para mulher, né? Marisa, nossa, nada a ver o que eu fiz, mas não teve como eu não lembrar, gente. Enfim, então, dependendo, né, de cada mulher, isso pode. Tem mulher que tem um ciclo de 21 dias, tem mulher que tem um ciclo de 24 dias, tem mulher que tem um ciclo de 28 dias. Então, isso varia de pessoa para pessoa, porque são questões hormonais. Até mesmo se a gente está vivendo um momento de estresse ou qualquer outro fator externo pode influenciar nesse ciclo. E só que a mulher ela possui dois ovários. Que são os ovários? Os ovários, está mostrando aqui, ó. Os ovários, eles são as glândulas responsáveis pela maturação dos óvulos. Né? Então, a menina, quando ela já nasce com todos os ovócitos primários aqui dentro do ovário. Isso acontece lá no desenvolvimento embrionário. Ela já nasce com todos esses ovócitos. E depois, quando ela chega na adolescência, que ela começa a produção dos hormônios sexuais, esses ovócitos, eles vão amadurecendo e formando os óvulos. Esses óvulos, eles vão ser liberados mensalmente dentro desse ciclo, né? Vai ter mês que é um ovário que vai liberar, no outro mês vai ser o outro. Lembrando que a mulher tem dois ovários, que são essas glândulas, né? Chamadas de glândulas reprodutivas. E aí, quando ocorre esse processo de ovulação, que é quando esse óvulo amadureceu e ele saiu do ovário, ele vai para a tuba uterina, que é o que eu expliquei aqui em cima. Ele vai para a tuba uterina e vai ficar aguardando aqui para que ocorra a fecundação. Isso só vai acontecer, gente, a partir da primeira menarca. O que é a menarca? Da primeira menarca, não, a menarca. O que é a menarca? É a primeira menstruação. Então, quando a menina ela menstrua pela primeira vez, significa que ela ovulou pela primeira vez, certo? E significa também que ela começou a produção dos hormônios sexuais. Isso também varia de menina para menina. A gente não tem uma regra. Gente, ó, com 12 anos vai acontecer isso. Com 10 anos, com 11. Não, isso varia de pessoa, de acordo com o metabolismo de cada um. Pode oscilar. Né? E aí, então, ela, todo mês, dentro do ciclo dela, que a gente chama de ciclo menstrual, ela vai liberar esse óvulo, que é o gameta. É a célula reprodutora. O menino, da mesma forma, gente, o menino, ele também. Então, exatamente.
que é o processo que a gente até acha que é simplesmente sangramento, entendeu, Pedro? E não é, na verdade, aquilo ali é a descamação da camada interna do útero para liberar um óvulo que não foi fecundado, né? E aí dá essa sensação mesmo. Gente, então vamos lá. No menino, vai acontecer de forma um pouco diferente. Os meninos, eles também têm 2 testículos, que são as células reprodutoras, as glândulas reprodutoras masculinas, né? E dentro desses testículos acontece a produção dos espermatozoides, que é o gameta masculino. Porém, no caso do menino, ele não nasce com esses espermatozoides nem pré-amadurecidos. Ele só vai começar a produzir esses espermatozoides quando ele começar a produzir a testosterona, que é quando ele chegar lá na adolescência. Gente, deixa eu ver se eu iniciei a gravação aqui. Não lembro se eu iniciei. Ah, sim, iniciei. Desculpa. Então, nesse momento, quando ele chega na adolescência, que ele começa a produzir a testosterona, além de mudanças físicas, né, e outras mudanças que acontecem no corpo do menino, ele vai começar a produzir os espermatozoides, ok? Bom, então o espermatozoide, ele é o gameta masculino, né? E aí, se esses 2 gametas eles se encontrarem, se a menina ela tiver um período fértil e ela tiver uma relação sexual, vai acontecer o encontro desses gametas e eles vão fecundar, vai ocorrer uma fecundação. O que é isso? É a fusão desses 2 gametas, entendeu? É a fusão desses 2 gametas. E aí vai formar uma terceira célula chamada de zigoto, que eu tinha falado com vocês lá em cima. Esse zigoto ele vai se desenvolver, vai acontecer muitas multiplicações, tem todo um desenvolvimento embrionário. E aí, então, depois de 40 semanas ou quase 40 semanas, vai nascer lá o bebezinho, né, todo formadinho. Isso daqui é o desenvolvimento direto. Por quê? Porque a gente não tem uma fase de larva, tá, gente? A gente não tem fase larval. Então, na reprodução humana, o desenvolvimento é direto. Bom, só que depois que aconteceu a fecundação, gente, como mostra nessa imagem aqui em cima, depois da fecundação, esse óvulo, que agora não é mais óvulo, ele é um zigoto já, porque já fecundou, então ele já virou um zigoto, ele vai ser empurrado, exatamente isso, a tuba uterina vai empurrar ele até chegar ao útero. E aí, quando chegar, a partir desse momento, nós dizemos que a mulher ela está grávida, né? Então, a gente chama esse período, esse processo aí de cerca de 40 semanas de gravidez humana. E a gravidez humana, ela pode ser dividida hoje em 3 partes, que a gente chama de 3 trimestres, né? Que vai totalizar os 9 meses. Mas, como eu disse para vocês, 40 semanas não são 9 meses correto, né? Mas é uma estimativa que se faz. No primeiro trimestre é quando o feto apresenta os primeiros batimentos cardíacos. Gente, com cerca de 8 semanas, já consegue não só escutar, como também visualizar, né, aquele pequeno feto em desenvolvimento através de uma ultrassonografia, né? Então, assim, às vezes vai dar, às vezes não, vai depender também. Muitas vezes os médicos até recomendam esperar, né, um pouquinho, uma semana seguinte, se não der para poder escutar. Mas a primeira coisa a aparecer são os batimentos cardíacos. A gente já começa a entender que o sistema cardiovascular é o primeiro a começar a ser formado ali. Depois que o sistema circulatório está atuando, aí começa o desenvolvimento de todas as partes do corpo. E no início dessa fase, logo depois da fecundação, gente, vai ser a... Não, Eduardo, até que não. Depois vai surgir a placenta, né? A placenta, gente, ela é uma estrutura, ela é uma membrana bem grossa,
né? Uma membrana bem grossa, que ela protege o bebê de impactos mecânicos, ela protege até de micro-organismo. Nem todo micro-organismo atravessa a placenta para poder contaminar o bebê. Então, ela tem principalmente uma função de proteção, né? Ela liga o corpo da mãe ao feto, porque ela tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, o cordão umbilical, né? Ligado à placenta, a gente tem o cordão umbilical, que é por esse cordão umbilical que vai passar os nutrientes, né, para o bebê e também o oxigênio, gente. Na barriga, o bebê não respira. Ele respira pela primeira vez quando ele nasce, por isso que ele chora, tá? E quando ele não chora, o médico vai lá e dá um estímulo para ele chorar. Por quê? Porque ele precisa chorar para abrir os alvéolos pulmonares e ele respirar pela primeira vez. Então, lá na barriga, ele já recebe o oxigênio já para nutrir as células. Ele não respira, o pulmãozinho dele não funciona, entendeu? Ele só vai respirar quando nasceu, quando ele respira pela primeira vez é quando ele chora, porque dói. A primeira respiração dói, abre os alvéolos, eles inflam, né? Como se eles fossem umas bexigazinhas pequenininhas que ficam todas fechadinhas. Quando ele respira pela primeira vez, eles abrem. Quando eles inflam, isso provoca dor. Então, por isso, né, que o bebê vai chorar. Então, acontece o processo de nutrição. Depois vem o segundo trimestre. No segundo trimestre tem algum início, né, aos movimentos do feto dentro do útero, a mãe sente esses movimentos, né, ele acaba chutando a parede do útero para se movimentar, porque ele já está maiorzinho. E o terceiro trimestre, ele já está na forma de um bebê, né? E aí ele só vai mesmo maturar o desenvolvimento, fazer a maturação de alguns órgãos, crescer, engordar, né, para nascer um bebê saudável, ok? Bom, gente, aí aqui tá mostrando as estruturas. Além disso, a gente tem também o líquido amniótico. O que é o líquido amniótico? Ele é um líquido, como o próprio nome já diz, né? Que ele fica dentro da placenta, né? Armazenado aqui dentro da placenta, a gente chama de amnion, a bolsa, né? Onde ele fica, que é a membrana interna, no qual ele vai se desenvolver. Ele vai hidratar as células do embrião, proteger, né, o embrião. Os mamíferos, apenas alguns mamíferos possuem placenta, tá, gente? Nem todo mamífero tem placenta, não. A gente tem, por exemplo, os marsupiais, que eles não têm placenta. Parte do desenvolvimento do feto ocorre dentro da fêmea e parte do lado de fora. Por isso que eles têm aquela bolsa chamada de marsúpio, né, que são os gambás, koalas, canguru. E tem, no caso, os prototérios, que é o que vocês sabem que põem ovos, que é o ornitorrinco e a ecódina, né? Mas grande parte dos mamíferos, não tem. Não tem placenta. O ovo não tem placenta. O ovo tem amnion, tem alantoide, tem outras estruturas. Placenta não, ok? E tem também os que põem ovos, que é o caso do ornitorrinco e da ecódina que eu havia falado para vocês. Bom, tem também, gente, o alantoide e o saco vitelínico, que são estruturas que perdem as funções dos mamíferos, né? O alantoide e o saco vitelínico não está mostrando aqui, mas ele está comum em animais que põem ovos, que são estruturas muito parecidas com placenta, mas não são placentas, que vão fazer a nutrição do embrião que está ali dentro se desenvolvendo. Gente, olha, tem uma dica de um documentário muito legal, gente. Esse documentário é muito bom. Chama-se Vida no Ventre Mamíferos. Então, ele trata um pouco sobre a gravidez animal, né? E mostra o desenvolvimento de vários tipos de mamífero no interior do útero das fêmeas, né? Elefante, golfinho, cão, como que acontece, o nascimento de filhotes. É bem legal esse documentário. Quem gosta do assunto, vale a pena assistir. Bom, e aí, sempre quando se fala desse assunto de reprodução humana, vem aquela dúvida, professora, se a mulher libera um óvulo, de onde vêm os gêmeos? Como surgem os gêmeos? Né?
Bom, bem, gente, os gêmeos, eles vêm da barriga da mãe, né? Do mesmo jeito, é de onde eles vêm. Mas como que eles surgem? Como que eles se formam? Primeiro, existem dois tipos de formação de gêmeos. A formação dos gêmeos que são chamados de univitelinos, que são aqueles gêmeos que têm uma placenta compartilhada. Eles são gêmeos de mesma placenta. Por que que eles são de mesma placenta? Porque nesse caso tinha um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide, mesma coisa. Porém, quando ele chega na fase de zigoto, ele acaba aqui se dividindo. E aí, esses dois gêmeos, eles tendem a ser idênticos. Eles são muito, muito, muito parecidos. Sempre serão dois meninos ou duas meninas. Por quê? Porque eles estão vindo do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Entendeu? Isso pode acontecer, gente, aleatoriamente, inclusive, né? Desse óvulo se parte, esse zigoto, depois de fecundado, ele se parte e ele forma dois núcleos e vai desenvolver ele dois indivíduos. São também chamados de gêmeos monozigóticos. E tem também o caso dos gêmeos bivitelinos. O que são os gêmeos bivitelinos? Como eles se formam? No caso dos gêmeos bivitelinos, a mulher, a mãe, ela pode liberar 2 óvulos por mês no mesmo ciclo. Não tem, Pedro. Então, até porque os bebês não comem na barriga, né? Eles são nutridos pelo cordão umbilical. O que pode acontecer isso acontece às vezes no caso de trigêmeos ou mais, né, quadrigêmeos, é de que às vezes a mãe, o corpo da mãe, ela não dá conta de passar nutrientes e gás oxigênio para todos iguais. E aí, nesse caso, pode acontecer de um dos bebês não resistir até o final, né? Por quê? Porque faltou nutrientes para ele de alguma forma, né? Pode acontecer isso. E aí, nesse caso aqui, pode acontecer da mulher liberar 2 óvulos. Gente, se a mulher liberar 2 óvulos, eles serão fecundados. Se ela liberar 3, eles serão fecundados. Se liberar 4, por quê? Espermatozoide não falta. O homem libera muitos espermatozoides. Então, o que que acontece? Sim, vai normal, isso aí, Eliana, normal, muitos, né, nascem normal, no caso dos gêmeos. Trigêmeos que às vezes pode acontecer isso, mas também não quer dizer que vai acontecer. Pode sim. E aí, nesse caso, os 2 óvulos, eles serão fecundados. Se os 2 óvulos serão fecundados, eles vão formar placentas diferentes, indivíduos diferentes. Então, nesse caso, por exemplo, pode nascer um menino e uma menina. Por quê? Porque eles vieram de diferentes óvulos, diferentes espermatozoides. Então, gente, são irmãos que se desenvolveram ao mesmo tempo, mas eles não compartilham o mesmo DNA, o mesmo material genético. Por isso que eles podem ser bem diferentes, inclusive, né? Porque eles foram apenas gerados juntos no mesmo período, mas vieram de óvulos e espermatozoides diferentes. Beleza? Pode acontecer também, justamente por conta dessa questão dos nutrientes, tá, gente? Bom, então é isso, né? A gente agora começa a correção dos exercícios. Tipo assim, eu pedi para que vocês fizessem, né? Trouxessem essas dúvidas. Eu gostaria de fazer igual. Eu queria que fazer os exercícios que vocês tiveram dúvida na hora de realizar. Então, eu queria que vocês me sinalizassem alguns exercícios para corrigir, até porque não vai dar tempo da gente corrigir todos. Então, eu gostaria que vocês me sinalizassem alguns, para a gente sempre pegar, né, por prioridade, esses que vocês tiveram mais dificuldade, né, até porque vocês tiveram orientação para fazer os exercícios. E aí, eu quero que vocês me sinalizem, para que a gente corrija aqui, então, alguns. Podemos?
E aí, gente? Bom, então eu vou sinalizar alguns aqui que eu achei mais interessante para a gente fazer a correção, já que vocês acertaram todos, né? Pelo que eu tô vendo. Bom, esse número 6 é um que eu achei legal para a gente corrigir aqui da página 160. Ele diz o seguinte, olha. Que conceito está implícito na seguinte frase? O óvulo não fecundado desenvolveu-se dando origem ao zangão. Gente, qual que é o nome desse tipo de reprodução aqui? Quando um óvulo não fecundado origina um indivíduo. Esse tipo de reprodução é chamada de quê? Estou esperando, tá? Não. É um tipo de reprodução sexuada, mas é qual? Qual o nome? Partenogênese, muito bem, isso aí. Partenogênese. Então, aqui o conceito é a partenogênese, no qual óvulos não fecundados podem originar indivíduos. Muito bem. Essa número 7 é super tranquila, né? O que é fecundação externa? Fecundação externa é quando os gametas se encontram fora do corpo da fêmea. Esse é o número 8 também, gente. É super fácil, tá lá no texto. É só você colocar a função da placenta. A gente acabou de falar. Testículo e ovário, produzir gametas, né? Produzir espermatozoides, produzir óvulos. Então, a número 9 é sobre o assunto que a gente acabou de falar, sobre os gêmeos. Na espécie humana, na grande maioria dos casos, nasce um bebê a cada gestação. Em raros casos, pode acontecer a formação de gêmeos. Letra A. É correto afirmar que os gêmeos são formados pela fecundação de um óvulo por 2 espermatozoides? Tá certo isso, gente? O que eu falei com vocês na aula de ontem? Não existe a possibilidade de mais que um espermatozoide fecundar o mesmo óvulo. Gente, não existe essa possibilidade. Então, não mesmo. Letra B. Explique a diferença existente entre o processo de formação dos gêmeos univitelinos e bivitelinos. Acabamos de falar aqui, né? Univitelinos, eles vêm do mesmo óvulo e mesmo espermatozoide, portanto, eles terão o mesmo DNA. E os bivitelinos é quando a mulher libera 2 óvulos diferentes, fecundado por 2 diferentes espermatozoides, e eles terão placentas e DNA diferentes. Ok? Super fácil, gente. Os exercícios estão bem fáceis. Continuando. Essa número 10 é para você colocar o significado desses termos em destaques, também super fácil. Lembrando, só para a gente relembrar aqui, dioico é quando a espécie tem macho e fêmea separados, tá? Isso é dioico. Fecundação cruzada externa é quando os indivíduos são hermafroditas e eles trocam gametas. Eles não se autofecundam. Desenvolvimento indireto é quando você tem a fase larval, tem essas metamorfoses, essas mudanças no processo de desenvolvimento. Monóico é quando a espécie ela tem os 2 aparelhos reprodutores, ela é hermafrodita. Fecundação cruzada interna é a mesma coisa, 2 indivíduos trocam espermatozoides, né? Sempre
com a fecundação dentro do corpo da fêmea. E o desenvolvimento direto é quando você não tem fase larval. Então, assim, isso aqui tudo no texto, só vocês preencherem, super fácil. Aí aqui, seguindo para outra página, vamos fazer essa número 11 aqui. A número 11 está dizendo o seguinte: observando a reprodução de alguns organismos, um grupo de alunos elaborou o esquema de 3 tipos ou eventos, 3 tipos ou evento desses diferentes processos reprodutivos, representados por 1, 2 e 3. Embora o esquema esteja incompleto, é possível identificá-los. Gente, e aí? Tem 3 tipos de reprodução diferentes aqui. Aí ele fala, no esquema consta 2 processos reprodutivos e um evento que ocorre na reprodução sexuada. Letra A. O que representa os números 1, 2 e 3? E aí, gente? O que vocês me dizem? O que representa o número 1, 2 e 3? Esse 1, eu tenho um indivíduo que forma, ó, 2. Isso daqui é o quê? Reprodução assexuada, né? Provavelmente isso aqui é a fragmentação. Ó, você tem uma planária, se partiu ao meio, formou 2. Você tem uma estrela do mar, se partiu ao meio, formou 2. Então, esse número 1 aqui é a fragmentação, quando um indivíduo dá origem a 2. Esse número 2 aqui, 2 indivíduos originam um terceiro. O que seria isso aqui, gente? Fecundação, né? Óvulo e espermatozoide originam o zigoto, que é uma célula só. 2 indivíduos originam um. Fecundação, isso aqui. Então, ó, fragmentação a 1, fecundação a 2 e a 3. A 3 tem um indivíduo, de repente surge um pequenininho aqui do lado, depois esse pequenininho se solta e vai se desenvolver. Que processo que é esse? Vamos ver se alguém acerta. Esse terceiro processo é o quê? Brotamento, muito bem. Parabéns, Heloísa, está demais hoje, tá ótima. Brotamento, então, fragmentação, fecundação e brotamento. Desses 3, quais são assexuados, gente? 1 e o 3, né? São 2 formas assexuadas. Muito bom. Gente, é tranquilo? E aí, gostaram? Muito bom, Alice. Isso aí. Arrasou. Vocês gostaram desse conteúdo? Acharam difícil? O que vocês acharam? Gostaram? Ah, que bom. Então, aí, como eu disse para vocês, eu vou corrigindo algumas. Se tiver algumas que vocês tiverem dúvida, inclusive depois, só vocês falarem que eu volto e corrigem, tá? Vamos lá. Gente, deixa eu pegar um outro aqui. Interessante. Todos são, né? Mas um mais interessante. Eli, ó. Que bom. Vamos ver essa 15 aqui que tem essa tirinha. A tirinha diz o seguinte: foi você que chamou um especialista em eficiência organizacional? O que está acontecendo aqui, gente? Ó, a seguir mostra uma situação jocosa referente à fragmentação de um invertebrado hipotético. Ah, tá. Eles tiraram vários pedacinhos dele. Em cada fragmento deu origem a um indivíduo. Né? Aí tá falando da estrela do mar. Letra A. Tanto a figura quanto o caso da estrela do mar se refere à reprodução assexuada. Expliquem que a reprodução sexuada se difere. Gente, muito fácil. A gente está falando isso desde plantas. Reprodução assexuada, ela mantém os indivíduos iguais, né? Ela faz com que os indivíduos sejam clones. É um processo rápido. Já a reprodução sexuada, ela permite a variabilidade genética, um processo mais demorado.
Com isso, vocês também elaboram vantagem e desvantagem. E a letra C, os invertebrados podem apresentar outros tipos de reprodução assexuada. Indique um desses tipos e dê um exemplo. Então, você pode pegar partenogênese, pode pegar brotamento e dar um exemplo aqui. Bem fácil essa também, super tranquila. Vamos fazer essa 17. Em 2007, no zoológico de Chester, Inglaterra, uma fêmea do dragão de Komodo teve 4 filhotes. 2 anos após seu último contato com machos da espécie. A explicação é o fato de essa fêmea ter ficado em cativeiro por muito tempo sem a presença de machos. Letra A. Descreva que processo reprodutivo possibilitou a geração desses filhotes. E aí, gente, de onde vieram esses filhotes se essa fêmea não tinha contato com machos? O que vocês acham? E aí, o que vocês acham que aconteceu? Ela pulou a gaiola, ela fugiu, o que houve? Se ela estava em cativeiro? Qual foi o processo reprodutivo que aconteceu aqui? Ninguém sabe, não? Sim, foi uma reprodução assexuada. Qual tipo de reprodução assexuada? Autofecundação seria sexuada, Elô. Autofecundação é sexuada. Então, ela fez partenogênese, gente. Doideira, cara. O professor, o dragão de Komodo, partenogênese? Sim, dragão de Komodo, partenogênese. Que vantagem isso apresenta? Não deixar a espécie ser extinta. Ou seja, se não tem mais machos de dragão de Komodo no mundo, não tem problema, a fêmea dá conta de produzir os filhotes. Então, evitar a extinção da espécie, principalmente. Muito legal, né? Isso aqui. Então, essa daqui é a partenogênese. Bom, essa número 18 está falando sobre as colônias, os corais, né? Os corais, eles são quinidários que se reproduzem, gente, de forma assexuada por brotamento, tá? Por isso que forma aquelas barreiras de corais gigantes, porque vai nascendo os brotinhos e vai só aumentando. Aqui tem um caso de gêmeos, de novo, que a gente acabou de falar. Os geneticamente idênticos, esses segundos, né? Aqui, claro. A gente também viu agora. Eu amo essa questão aqui, ó. Essa 21. Façam ela que ela é muito legal. A gente tem o exemplo do brotamento. Essa daqui é quando acontece tipo a fragmentação, é uma fragmentação, e essa é a reprodução sexuada. Liam, cara, eu acho que na verdade não é questão de isso aí que o Davi colocou, não é de poder. Ele não consegue. A gente sabe que muitas dessas raças elas são modificadas em laboratório, né? E aí por isso eles têm compatibilidade mecânica. Então ele não consegue mesmo. Por isso que ele é sempre feito através de processo de seleção artificial, reprodução artificial em laboratório. Deu por conta de incompatibilidade mecânica para que a reprodução aconteça. Tem que fazer tudo, tá? Você tá falando dos exercícios, Pedro? Tudo, todos os exercícios, é para fazer todo. Entendeu? Essa número 22 aqui tem a parte do sistema reprodutor feminino. Quais são os fenômenos ocorridos em 1 e 2, respectivamente? Aqui em 1, está acontecendo que o óvulo está saindo do ovário para dentro da tuba. Isso se chama ovulação. 2, o que está acontecendo em 2? A fecundação, né? Tem várias linhazinhas aqui em volta, são os espermatozoides, então, ovulação e fecundação.
Qual é o nome da fase do desenvolvimento embrionário representada em 3? E qual é o processo de divisão celular ocorrido até a implantação? Gente, a saber, vocês dão um X aqui, porque não foi abordado o desenvolvimento embrionário aqui. Então, dá um X aí na B, por favor. Porque o endométrio é um local propício para ocorrer a implantação, porque ele é ricamente vascularizado, né? Tem muitos vasos sanguíneos. Com isso, existe nutrientes e oxigênio suficiente para o desenvolvimento desse embrião aqui, ok? Isso aqui a gente falou hoje. Galera, é para fazer todos, né? Como vocês já tinham sido orientados, terminem de fazer. Na aula de quarta-feira, eu quero saber se vocês tiveram dúvida em mais algum para a gente abordar, beleza? Se não, se vocês não me apresentarem dúvidas, a gente já vai iniciar o capítulo 12. Então, preciso que vocês tragam as dúvidas que vocês tiveram, tá bom? Ó, beijinhos, bom final de semana, se cuidem, relaxem, juízo, beijos. Ai, desculpa, gente. Beijo. Fica com Deus. Obrigada, Maria, por ter me desejado saúde. Obrigada, tá?